Olá! Já parou pra pensar por que cada lugar é de um jeito? Tipo, por que a sua rua é diferente da rua da escola? Ou por que o bairro da sua avó tem uma cara que é só dele? Pois é, hoje a gente vai descobrir qual é o segredo que faz cada cantinho ser tão especial. E para nos ajudar nessa missão, vamos conhecer dois irmãos muito espertos, o Léo e a Mila. A Mila soltou uma frase que é a chave de tudo, olha só. Todo lugar tem elementos que contam a história de quem vive nele. Guarda bem isso porque é o nosso segredo de hoje. Bom, tudo isso começou quando o Léo chegou da escola com um livro de geografia e teve uma grande ideia. Pensa comigo, como a gente sabe que a nossa casa é a nossa casa? É por causa das nossas coisas, né? O sofá que a gente senta, a plantinha na janela, os nossos brinquedos espalhados. São essas coisas que fazem um lugar ser o nosso lar. E o mais legal é que essa ideia não vale só pra dentro de casa não, hein? Funciona igualzinha pro nosso bairro. Do mesmo jeito que o sofá faz a gente reconhecer a nossa sala, a padaria da esquina, aquela árvore bem grandona da praça ou um prédio todo colorido ajudam a gente a saber, opa, tô no meu bairro. São tipo as pecinhas do quebra-cabeça do nosso lugar. E agora, se prepara, a gente vai embarcar numa viagem incrível com o Léo e a Mila, mas sem precisar sair do lugar. Vamos explorar 4 bairros totalmente diferentes só olhando as fotos que eles encontraram no livro. Bora lá? E a nossa primeira parada é lá do outro lado do Oceano Atlântico, em Lisboa, Portugal. O Léo e a Mila ficaram de queixo caído com a primeira foto que viram. Era do Bairro Alto, uma cidade cheia de história. A Mila foi a primeira a reparar nos detalhes. Olha só que demais! Tinha um monte de casas bem coloridas, uma do lado da outra, um bonde todo amarelo que parece até de brinquedo, passando bem no meio da rua. E as frentes das casas eram bem antigas, cheias de desenhos, parece uma pintura, né? Agora respira fundo, porque a gente vai de Lisboa direto pro Brasil, mas para um lugar muito diferente. Nossa próxima parada é Cunha, lá no interior de São Paulo. A paisagem mudou completamente. Aqui, o que eles viram foi outra história. No lugar de prédios, muitas e muitas montanhas. Em vez de ruas com carros, era verde para todo lado, um monte de árvores. E casa, quase nenhuma. O Léo até pensou que ali, em vez de barulho de buzina, o som deve ser de passarinho e do vento. Que paz! E da calmaria do campo, a gente dá um salto gigante para uma das cidades mais agitadas do mundo. A nossa terceira parada é em Nova York, nos Estados Unidos. É outra mudança radical. Nossa, o que o Léo e a Mila viram nesse bairro, o West Village, foi pura energia. Prédios bem altos de tijolinho, um monte de carros pra lá e pra cá, gente andando nas calçadas sem parar e lojas e restaurantes por toda parte. É um lugar que parece que nunca dorme. E para fechar essa nossa viagem por fotos, a gente volta mais uma vez para o nosso Brasil. A última parada é na cidade histórica de Olinda, lá em Pernambuco. Um lugar tão especial que é considerado patrimônio da humanidade. E o que eles descobriram em Olinda foi um charme único. As ruas, por exemplo, não são de asfalto, são todas de pedra. Eles viram também uma igrejinha amarela, super bonita, e, de novo, muitas árvores e casas coloridas, cada uma de um jeito. É um lugar que parece que conta história em cada esquina. Depois dessa viagem toda, o Léo e a Mila perceberam uma coisa muito importante. Eles viram que dava para dividir esses lugares em 2 grupos principais, os que são da cidade e os que são do campo. Isso ajuda a gente a entender o jeitão de cada um. O primeiro grupo é o do bairro urbano. A palavra urbano quer dizer que é da cidade, sabe? São lugares como Lisboa e Nova York que a gente viu. Tem muitos prédios, um monte de lojas e um entra e sai de gente e de carro o tempo todo. Provavelmente o bairro onde a gente mora é urbano. Já o outro grupo é o do bairro rural. Rural quer dizer que é do campo. Aqui o que a gente mais vê é a natureza. Montanhas, plantações, rios. Tem poucas casas e é bem mais tranquilo, com menos gente e veículos. Lembra de Cunha? É o exemplo perfeito de um bairro rural. E olha só essa tabela, ela mostra direitinho a diferença. Quer ver? No bairro rural, os sons são de passarinhos e do vento. Já no urbano, barulho de carro e de gente. Nas construções, o rural tem poucas e baixinhas. O urbano, um monte e bem altas. E a natureza? No rural tem de sobra. Já no urbano, bem pouquinha. Fica super claro assim, né?
Bom, a gente já viajou o mundo com o Léo e a Mila e agora chegou a melhor parte. É a nossa vez de virar explorador e pensar no nosso próprio bairro. A aventura agora acontece aí, do lado de fora da janela. Olha que legal. No livro do Léo tinha a resposta de um aluno sobre o bairro dele. Ele escreveu assim: meu bairro tem asfalto, não tem montanhas, não tem banheiros públicos. Viu só? Ele já começou a observar e a anotar o que tinha e o que não tinha no lugar onde ele mora. Um ótimo começo. Então, vamos lá, começando a nossa exploração. A primeira pergunta é: aí no seu bairro, o que você vê? Se olhar em volta, tem prédios, casas, tem uma praça, muitas árvores, ou é mais cinza, com muito asfalto? Cada detalhe conta. Agora, vamos usar as orelhas. Se fechar os olhos por um minutinho e só escutar, quais são os sons do seu bairro? É barulho de carro passando, gente conversando, cachorro latindo? Ou será que dá para ouvir os passarinhos? Os sons também desenham o nosso lugar. E para fechar essa investigação, vamos usar o nariz. Que cheiros estão flutuando no ar? Tem cheirinho de pão quente vindo da padaria? Cheiro de grama cortada ou de chuva na terra? Ou talvez o cheiro de fumaça dos carros? Cada cheiro é uma pista sobre nosso bairro. E pra gente terminar, fica a pergunta final. Depois de olhar, de ouvir e de cheirar, se o seu bairro fosse aparecer numa página do livro do Léo e da Mila, como seria o desenho? O que teria de mais importante para mostrar o jeitinho especial dele? Porque no fim, todo lugar tem uma história, e a aventura mais legal de todas é descobrir a história do nosso.